Olá, amigos e amigas da AME e do Grupo Espírita Caibachuta. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas referentes ao livro Entre a Terra e o Céu. E hoje o capítulo que vamos discorrer é o 34, Em Tarefa de Socorro. Então, eh, nós vamos seguir, né, a partir do ponto do que terminou o capítulo 33, e o capítulo de hoje começa quando Clarencio, André Luiz e Hilário, né, que estão dando assistência a todos aqueles espíritos, né, que estão em conflito devido a encarnações, compromissos assumidos em encarnações passadas, e que tem toda uma trama que nós estamos acompanhando. Então, eles foram procurados lá no plano espiritual por Odila, e ela estava muito preocupada, e ela se mostrava agora ciente, né, de todo, da complexidade que envolvia o passado de Amaro, Zulmira e Júlio, que foi o seu filhinho aqui na Terra. E atendendo ao chamado de Evelina, porque que ela estava, só para recordar, dando assistência a Júlio, que desencarnou devido à difticteria, certo? Pequenino, e ela estava dando assistência a ele no lar onde ficavam as crianças e assistida por Blandina. E, e ela ouviu as preces de Evelina, a sua filha adolescente, encarnada, filha dela com Amaro. E ela atendeu rapidamente e foi ao encontro de Zulmira, e ela encontrou a mesma no estado muito crítico de saúde. Ela estava prostrada e se negava a se alimentar, a tomar os medicamentos. E ela entendia, Odila, né, agora ela tinha essa consciência de que a permanência de Zulmira no mundo e na carne era de excepcional importância para o seu grupo familiar. E por conta disso, ela continuava intercedendo. Então, a posição dela era de uma assistente contínua, né, para que tudo desse certo, e ela compreendia que Zulmira precisava continuar encarnada, com saúde, para, enfim, prosseguir junto com Amaro e Júlio, né, nessa tarefa de reconciliação, de refazimento dos compromissos passados. E atendendo ao seu amoroso pedido, Clarencio, acompanhado de André Luiz e Hilário, encaminharam-se à residência de Amaro, onde encontraram Zulmira magérrima, desnutrida. O seu estado era de depressão profunda. Ela estava mentalmente abalada, corroída pelo remorso, devido ao fato do enteado, ignorando, obviamente, que o mesmo enteado havia sido seu filhinho, né? Ter morrido afogado no mar por sua negligência proposital. Eu chamo a atenção de vocês aqui para a palavra remorso. Então, nós vamos mais tarde, no decorrer da explanação, falar, né, dessa questão do remorso, da importância de darmos atenção e analisarmos os aspectos do remorso quando nós sentimos o remorso. E vejam bem, ela estava corroída pelo remorso. Ela sentia-se
julgada e castigada, né, com a perda do filhinho tenro, no qual ela tinha depositado as mais belas esperanças do futuro. Então, ela achava, a interpretação dela, que ela havia sido castigada, de que Deus havia tirado o filhinho, né, de seu convívio, levado tão drasticamente, tão cedo, por castigo. Castigo por quê? Porque ela se sentia culpada pela morte do enteado, também chamado Júlio, né? Que nós acompanhamos, né? Que o garoto morreu afogado por negligência dela, intencional. E ela pensava, né, que, porque embora no mundo ninguém soubesse do que aconteceu naquela manhã, no mar, na praia, ela, ela pensava que, sem dúvida alguma, tinha sido identificada pelos tribunais dos 1000 olhos, né, do direito incorruptível. Ou seja, aquela ideia do castigo, de Deus que pune, né, que não perdoa, né, os pecados. Então, veja bem, ela trazia dentro de si esses conceitos muito arraigados. E a interpretação dela era exatamente essa, de que a justiça divina não falhava, mas com esta visão do castigo. Bom, inúmeros foram os medicamentos, né? E ela estava realmente sendo medicada, assistida, e a cabeceira dela tinham vários remédios. E Clarencio, ao ver todos aqueles frascos de medicamentos ao lado da cama dela, ele fez o seguinte comentário: o remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui, virá dela mesmo. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Então, chamo a atenção mais uma vez. Ela estava padecendo de um mal, corroída pelo remorso, e a cura, o remédio, partiria dela mesma, certo? E era urgente uma intervenção no sentido dela conseguir reavivar a esperança e nutrir novamente o gosto pela vida. A mente de Zulmira estava descontrolada, né? Ela havia se desinteressado de viver. Eu gostaria de chamar a atenção aqui a esse ponto. Ela estava corroída pelo remorso e a sua mente estava descontrolada. Ela estava incapaz de pensar em outra coisa, de raciocinar, de ponderar. Ela estava com a mente embotada. André, então, perguntou se o encontro, né, programado com Júlio lá na espiritualidade não poderia lhe trazer melhoras. Ao que Clarencio respondeu que sim, mas era necessário esperar pelo menos mais uma semana de repouso absoluto do pequeno para recompor-lhe as energias. Aqui também eu vou chamar a atenção porque Júlio desencarnou doente, né? E quando passou para o plano espiritual, aí tem uma comprovação de que nós, no desencarne, levamos todas as impressões da doença que nós das quais nós fomos acometidos, e foi motivo do nosso desencarne. E Júlio, pequenininho, desencarnou e foi para o lar onde Blandina era uma das assistentes,
estava sendo assistido e ele precisava de repouso absoluto para ter condições de receber Zulmira. Clarencio aplicou recursos magnéticos em Zulmira, mas ela estava tão nervosa, tão tensa, que ela não adormeceu como era esperado. Ela apenas ficou ali, sossegada, um pouco mais tranquila e amparada por Odila. Nessas alturas, de repente, né, quem entrou no quarto? Mário Silva, desesperado, feito um relâmpago. Ele entrou no quarto com os olhos esgazeados e contemplou a doente. E talvez, porque ele não via, mas ele pressentiu, talvez, a presença dos 3 mentores. E saiu, assim, desesperado. Afastou-se de repente, como ele chegou. Um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Mário Silva, né, que é um enfermeiro, e que assistiu Júlio nos últimos instantes da vida do menininho, aplicando-lhe o soro que deveria combater, né, a doença, uma doença séria que naquela época não tinha a cura certa, né? Então era um meio possível, né, de se controlar ou conseguir até mesmo a cura, mas ele ele estava lá no momento da morte de Júlio, né? Nós lembrando dos capítulos anteriores. E Clarencio, então, falou assim: é sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. Por que ele falou isso? Porque os assistentes ficaram surpresos e tiveram ímpeto, assim, né, de ir atrás. E outra vez aqui, o remorso. Clarencio declara: o remorso é uma força que nos algema à retaguarda. Aí, novamente, o remorso. Então, o remorso é dotado de uma força que nos paralisa, nos segura, nos prende na retaguarda. E que retaguarda é essa? Na retaguarda onde a nossa mente ficou presa. Exatamente no fato, na situação, certo? Que ocasionou o quê? O nosso arrependimento e o nosso remorso. Então, nós ficamos paralisados à retaguarda por conta do remorso. Porque André Luiz e Hilário fizeram menção de ir atrás de Silva, Clarencio os impediu, né, dizendo que ele voltaria. O que de fato aconteceu. Mário Silva entrou novamente no quarto, como um louco, ajoelhou-se diante da enferma e bradou desesperado: perdão, perdão, sou um assassino, eu sou um assassino. E saiu feito um curisco, um raio para a rua fora. Com piedade do enfermeiro, Clarencio externou a necessidade de ajudar. E assim foi feito. Eles acompanharam Silva até a sua casa e encontraram o enfermeiro na sua cama, em profundo pesadelo. Então vejam bem, a presença de Mário no quarto de Zulmira era em espírito. E ele estava provisoriamente desenfaixado da carne durante o sono, certo? Porque ele está encarnado, mas seu espírito atraído, foi atraído
justamente ao quê? Ao local onde ele pressupunha ter cometido, sim, um crime. Então, a mente dele estava na retaguarda. O remorso levava a Zulmira à casa de Amaro em desespero. E eles ficaram todos os três surpresos quando chegaram no quarto do Silva, né, de Mário Silva, porque eles viram uma freira, né, desencarnada em prece à beira do leito de Mário. E ao vê-los, a religiosa, ela disse delicada e confiante: sabia que o nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. E arrematou: é francamente anormal a situação de Mário. E eu temo a intromissão de espíritos diabólicos. Mais um parêntese aqui. Como é que o nosso irmão se encontrava? Desesperado. Portanto, ele estava mentalmente abalado. Ele mesmo não estava dando conta de assistir a si próprio. Ele não estava no seu pleno juízo. Portanto, ele era presa fácil aos espíritos inferiores, certo? Que a freira chama de espíritos diabólicos, que ficam à espreita, Senhor. Eles ficam à espreita dos desavisados. Então, quem leu Libertação, ali tem uma explicação muito clara a respeito dos espíritos trevosos. Né? E André Luiz também, em outros livros, ele discorre, né? Quantas vezes ele andando na rua, nas vias públicas, ele via aqueles espíritos enegrecidos, né? Em sombras, assim, às vezes monstruosos, se mostravam assim, vagando e muitas vezes colados aos nossos irmãos encarnados, né, atraídos exatamente pelos incautos, né, pela falta de vigilância. E Mário, do jeito que ele estava muito suscetível. Aí vocês vão perguntar, alguns ou outros até já sabem, por que esses espíritos agem dessa forma? E no livro Libertação, eu acho que fica muito clara essa explicação, porque eles se nutrem dos nossos fluidos vitais. Então, são os fluidos aqui dos humanos encarnados que alimentam as zonas de baixo umbral e as trevas, certo? Então, por isso e tem outro livro também que relata o desencarne próximo de pessoas que estão ali nos hospitais doentes e que os espíritos malévolos ficam à espreita. Aí fala, mas coitadinho, mas veja bem, a mente culpada é uma porta aberta. Né? Por isso que é orar e vigiar. Mas nós vamos ver aqui que no caso de Mário, ele tem um merecimento para ter essa retaguarda na espiritualidade. Bom, e outro aspecto aqui nesse slide, né, é que Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, tornando-se mais comum aos olhos da freira, que demonstrava estar mais encorajada diante do trio de espíritos amigos. Uma nota que cabe ressaltar aqui a respeito do comportamento de Clarencio. Clarencio, nós sabemos, é um dos ministros de nosso lar. Ele é um espírito de envergadura bastante considerável. E, portanto, a própria presença dele se impõe,
porque ele é dotado de uma moral superior à maioria, mas, no entanto, ele se fez de simples, né? Ele apagou um pouco aquela luz interior que ele traz. A propósito, e outro aspecto aqui também que fica bem claro é a capacidade dos espíritos, de acordo com a sua evolução, de manipularem o seu perispírito. Aliás, não precisa ser espírito evoluído, né? Os espíritos têm essa capacidade porque a matéria do perispírito, ela é uma matéria maleável, e a própria mente do espírito tem esta possibilidade, né? E no caso de Clarencio, ele é um espírito mais elevado, então ele tem uma postura, uma luz própria, e ele apagou aquela luz. Ele se tornou um pouco mais denso, percebe? Aos olhos da freira. E a pergunta de Clarencio, que inquiriu se ela, né, a freira, era enfermeira, ela explicou que não. Ela não era da área de saúde, mas sim uma colaboradora do hospital onde Mário trabalhava. Ao olhar o moço semi-adormecido, disse que Mário trabalhava no hospital e ele era um profissional muito devotado, amigo das crianças doentes, e devido à sua conduta, a equipe espiritual afeta aquela instituição, ao hospital, as pessoas passaram a se sentirem credoras dele. E, e numa linguagem católica romana, ela ainda acrescentou que muitas almas benditas desciam do céu para agradecerem a Mário Silva, e isto ocorria com tanta frequência que ele se fez credor das melhores atenções da sua irmandade. Muito interessante, porque veja bem como nós nunca estamos sós. Como nós, assim, ao exercer o nosso trabalho com carinho, com amor, com dedicação, sem esperar nada em troca, né? Nós somos sempre reconhecidos, certo? E no caso de Mário, ele trabalhava com pessoas, veja bem. Então, ele era um bom profissional e as crianças adoravam, né, Mário. E veja que interessante, né? Segundo a interpretação da freira, né, que tinha toda uma formação católica romana, ela interpretou que pessoas, almas benditas vinham dos céus interferir por ele, agradecer. E o que são essas almas, gente? São os espíritos, amigos, mentores de tantos quantos estavam ali, internados naquele hospital, e eram atendidos por Mário com tanto carinho, e que após aquele convívio, aquele atendimento que Mário lhes proporcionava, elas se sentiam mais saudáveis, mais animadas, né? Quantas não se curaram, quantas Mário não ajudou na cura por ele trabalhar com tanto amor e dedicação. Então, o que a nossa irmã ela interpreta por almas benditas do céu são aqueles espíritos que são ligados aos atendidos de Mário, que vinham agradecer a Mário pessoalmente. Olha que lindo, né? Ainda mais os profissionais de saúde, né? É muito lindo. Se nós soubéssemos, né, a grandeza do, da espiritualidade, né? Como nós nos sentiríamos
eu não sou profissional de saúde, mas eu fico imaginando como é bom sentir que, além do dever cumprido, nós temos assim a nossa paz de consciência, né? Nos traz tantos benefícios, porque olha, precisa nessa hora, vejam vocês que nós vamos prosseguir aqui com a história de Mário e nós vamos ver quanto é importante essa intervenção do plano espiritual. Bom, aí a freira continua dizendo que a irmandade que assistia àquele hospital que Mário trabalhava, hospital aqui na Terra. Então, veja bem, toda organização terrestre tem uma assistência na espiritualidade. Vocês podem crer, principalmente as de saúde, né? E a Irmandade responsável pediu para que ela viesse ver o que ocorreu com Mário, porque ele não foi trabalhar naquele dia, né? Então ficaram preocupados. E ela explicou que ali ela estava presa, uma vez que ela não supunha a existência de tantos espíritos das trevas nas vizinhanças. Olha que interessante. Então ela ficou ali sem saber, sem sair de lá, olhando para que Mário fosse poupado, né, do assédio daqueles espíritos malfazejos, e ao mesmo tempo ela orou pedindo ajuda, e o entendimento dela é que os três tinham acorrido às preces dela. André Luiz ficou impressionado com a fé e a bondade espontânea que transparecia das palavras da religiosa. E como se lhe adivinhasse o ímpeto dos dois assistentes em conhecer mais profundamente as razões daquele caridoso esforço espiritual transmitido pela freira, Clarencio questionou respeitoso sobre a sublimidade da sua missão, ao que a irmã respondeu que trabalhava sob a direção de Madre Paula, que lhe ensinou que ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno até que se possa merecer novas bênçãos de Deus. Gente, nesta definição, nessa interpretação desta freira, tem um ensinamento importantíssimo. Como nós devemos valorizar as nossas instituições, né, aqui na Terra. Olha que ela está dizendo que a Madre Paula explicou, ensinou isso, que é uma grande oportunidade poder servir numa instituição pública de saúde, porque era como se fosse um purgatório benigno. Veja bem, era uma oportunidade para que os trabalhadores e os doentes ali, certo? Filtrassem as suas impurezas. E por que era benigno? Porque apesar de exigir, de um lado, de quem está assistindo, né, de quem está trabalhando, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, exigir um sacrifício, exigir uma resignação, né, por ser um hospital público, muitas vezes existem carências de toda a natureza, às vezes não, é um fato, né? Então, este exercício é como se fosse um purgatório divino, ou seja, como uma grande oportunidade para nós filtrarmos as nossas mazelas, as nossas impurezas, né? E do lado do doente, ele está ali também doente, e a gente sabe que a dor, a doença, é um meio de nós também nos purificarmos. Eu acho essa definição muito assim acertada, né? Um purgatório benigno, né?
para que depois de passar por este purgatório, merecer o quê? Novas bênçãos de Deus. Então, passar de patamar, se preparar e assim ter mais merecimento, né? É lindo. Eu achei assim, a gente lê o livro, mas nem sei quantas vezes eu li, mas eu prestei muita atenção agora. Interessante, né? E nessa interpretação, nesse ensinamento dessa madre Paula, né? Bom, todos ficaram assim sensibilizados com a palavra e com a postura da freira, que havia externado não ter dúvidas que Clarence e os outros, né, ouviram a sua rogativa. Nossos amigos ficaram a sós, pois a religiosa ela foi lá no hospital, certo? Dar as notícias, voltando em breve, enfim. Clarencio então esclareceu que a irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos dedicados à caridade evangélica e que muitas outras instituições como essa haviam na espiritualidade e ligadas à igreja. E arrematou dizendo: todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Nas religiões, o campo da sublimação está povoado por espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem, ao passo que nas linhas escuras da ignorância ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. Então, essa explicação de Clarencio, é, ela vem nos esclarecer do seguinte: primeiro, não é porque nós estamos na espiritualidade, né, que de repente todos se transformam em espírita, porque não tem outro jeito. Aqui nós estamos no plano espiritual, aqui tem colônias. Não, nós levamos as nossas convicções, nós levamos os nossos conhecimentos, né, as nossas crenças religiosas. Mas ele chama atenção assim, lá na espiritualidade existem muitos núcleos religiosos dedicados ao quê? À prática evangélica do bem, da caridade. Olha só. Então, me interessa, né? Porque é essa predisposição de ajudar, de servir, independe da convicção religiosa de cada um. E ao desencarnar, nós levamos conosco. E a vida continua lá do outro lado, né? Não existem milagres, não se modifica, de repente todo mundo. Não. Então, mas o importante é que ele diz aqui que nas religiões, né, está povoado assim, ó, está sim de espíritos generosos, liberais e conscientes da nossa suprema destinação para o bem. Não, eles não estão se importando com rótulos, eles têm a consciência e são liberais. O que importa para eles é o servir, é o trabalho no bem. Já, por outro lado, essas mesmas religiões também têm as suas linhas escuras, ignorantes, né? E que acabam disseminando o quê? Exatamente o contrário, o ódio, o egoísmo, certo? Bom, aí André Luiz perguntou ao mentor se a freira sabe que deixou o mundo, né? Que ela desencarnou, que a vida segue, né? Assim como era antes. E Clarence respondeu que sim, que ela percebe, né? Ela sabe disso. Mas André também perguntou se ela sabia que a vida se estende a outras esferas, né? Que céu e inferno começam de nós mesmos. E o orientador explicou que isso não, certo? Que a irmã está distrita às concepções que ela elegeu na Terra como as mais convenientes à própria felicidade.
Então é o seguinte, é o respeito que nós temos que ter, né? Então ela não sabia de toda essa complexidade, que na espiritualidade tinham várias esferas, várias outras colônias, e que existe toda uma hierarquia espiritual. Não, ela não sabia disso. Mas por quê? Porque ela estava bem com a convicção dela, no trabalho que ela estava realizando. E é isso que importa. E Clarencio, então, falou, né, sobre assim, viver distante do caminho, né? Ele diz que Deus tem a mesma tolerância em esperar por nossa mais elevada compreensão, né? Ele aguardará o melhor entendimento da nossa amiga, ou seja, quem somos nós para querer apressar os outros, de querer impor a nossa realidade, enfim, de fazer o outro ver. Se Deus nos ele respeita e tem a maior tolerância para com cada um de nós, para que a gente evolua cada um no seu passo. Ele nos tolera. E por que, que nós não vamos tolerar? Né? Então, dia chegará em que a freira também vai compreender toda esta amplitude, vai, da vida espiritual. Por enquanto, ele conclui: cada espírito tem uma rota que lhe é peculiar percorrer. E Clarencio chama atenção para a lição do momento. A maior lição aqui, André, é a da sementeira que produz inevitável, né? Desculpa, é a da sementeira que produz inevitável. Então, ou seja, não importa, é a semente de amor que está sendo plantada através da prática do bem. Essa é a lição do momento. Não se, né? Não é momento para ficar, mas ela é freira, mas como que acontece? Não. Em, em palavras curtas, é isso que Clarence quis dizer, que o importante é a sementeira que produz. Isso é inevitável. Mário, né, aí ele continua explicando que Mário, na posição de enfermeiro, embora o seu caráter impulsivo, tendo sido primoroso ser humano, tem sido primoroso ser humano, embora não devotado à religião, e apesar de ser uma pessoa irritável, impulsivo, ele é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das suas obrigações. Olha, então ele não fazia também o trabalho só porque vai bater o ponto. Isso é importante, né? Além dele ser um bom enfermeiro, ele fazia com amor, com dedicação, e ele era caridoso, ele ia além, ele andava 1 quilômetro extra na sua prática profissional, percebe? E ele, por conta disso, merecia todo o respeito que estava sendo dado a ele. E ele granjeou, assim, simpatia de muitos, e motivo pelo qual ele estava sendo guardado por uma freira reconhecida. Bom, Mário então estava ali, começou a gemer, e Clarencio, após auscultá-lo, disse que ele permanecia impressionado com a morte de Júlio, em aflitivo complexo de culpa. Também aqui chama atenção. Então, Mário se encontrava em aflitivo complexo de culpa. Passou o dia acamado, em extrema perturbação, porque ele estava se sentindo culpado, corroído pelo remorso. Não havia ido à casa de Antonina conforme previsto. Ele sentia-se vencido e envergonhado. Mas, por outro lado, era só Antonina que possuía o remédio indispensável
Diante da pergunta de André e Hilário, se não haveria como recorrer a um tratamento mais efetivo, por meio de passes magnéticos, enfim, Clarencio respondeu: o auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Então veja aqui que nós temos uma questão análoga, né? A dele de Zulmira. Zulmira, de nada também, pouco efeito fez, assim, fizeram os passes, ela não conseguiu nem dormir, apenas se acalmou, os remédios não estavam fazendo efeito, certo? A mesma coisa com Mário, que também os passes magnéticos, as orações, podia dar um pouco mais de força para ele, né? Reabilitá-lo levemente, mas não ia resolver o problema. Silva deve ser atingido na mente, a fim de melhorar-se. Requisita ideias renovadoras e, no momento, Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com segurança. Então, nós temos aqui, gente, o quadro dos dois é muito semelhante. Os dois estão corroídos pelo remorso, certo? E aqui, Clarencio explica, ele tem que ser atingido onde? Na mente, certo? Ele precisa ter ideias novas, regeneradoras, que neste momento só Antonina é a pessoa capaz de proporcionar essa renovação de ideias para ele. E André ficou ali pensando, né, ao mesmo tempo que Clarencio falava, em toda aquela trama vivida no passado, lá na época da Guerra do Paraguai, por Mário Silva, que era Esteves, e que se aliou a Antonina, na ocasião, uma cantora muito famosa, bonita, Lola Ibarruri. Para os dois, então, eles se envolveram, tiveram um envolvimento só de prazeres, de paixão, e esqueceram das melhores obrigações da vida. Eles foram levianos, né? E arrastaram consigo muitos, né? Que se enovelaram aí numa cadeia de ódio, né? E atualmente estão lá eles, todos reunidos na recuperação justa. Se associavam na leviandade à frente da lei, desculpa, eles se associam na leviandade à frente da lei e acabaram esposando enormes compromissos, ou seja, no passado eles foram cúmplices, eles entraram no mesmo barco, enfim, no passado. Só que esses compromissos eles esposaram juntos também, né, para o reajustamento necessário. E aqui ninguém confunde os princípios que regem a existência. André Luiz pondera. Então, veja bem, ninguém confunde os princípios que regem a existência. Um desses princípios estão substanciados na lei de ação e reação, causa e efeito. Então, não tem como fugir. E Clarencio e André estavam nessa aflição, preocupado, enfim, nessas ponderações, e Clarencio acalma André, que já ia fazer uma série de outras perguntas, né? Dizendo que, por se tratar de assuntos referentes à lei, a conversação adquire um tom de eternidade. E o trabalho que eles tinham que fazer pela frente era urgente, ou seja, se André estava assim, querendo questionar mais profundamente Clarencio, trazendo toda essa complicação, né, de vidas que se entrelaçam na eternidade, e Clarencio chamou atenção. Nós vamos partir para um campo da eternidade, né? E que se refere a uma lei muito maior.
Nós não temos tempo para isso, nós temos um trabalho urgente a fazer. E combinou que na tarde do dia seguinte eles voltariam à casa do enfermeiro para conduzi-lo à residência de Antonina, cuja intercessão era capaz de reabilitá-lo. Decorridos alguns instantes, a freira chegou acompanhada de outra irmã. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A congregação se encarregaria de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual enquanto Silva permanecesse naquele estado. Por fim, o trio despediu-se das freiras com promessa de voltar no dia seguinte. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, veja bem, então a congregação se movimentou para assistir Mário Silva por merecimento dele, né? Pelo trabalho que ele realizava lá no hospital. E é interessante, olha, eles iam se encarregar da vigilância, então ele ia estar amparado, ele ia contar com toda proteção enquanto ele permanecesse naquele estado e de enfermagem espiritual, né? O que viria a ser essa enfermagem espiritual? Seria aquela assistência que eles poderiam dar para proteger o seu perispírito, porque aquele estado aflitivo de Mário e Zulmira, a mesma coisa, com certeza reflete no corpo físico, e em Zulmira isso está assim visível, ela está magra, muito magra, debilitada, enfim. E Mário está atormentado, dementado, que se esse estado se prolongar, ele vai trazer lesões, sim, para o próprio sistema nervoso, percebe? Então, todos esses males provocados por esses comportamentos devido ao remorso, vai arruinar o campo físico. E quando nós falamos físico, também estamos falando em danos para as células perispirituais, para o corpo espiritual, né? Então, elas iam se encarregar também dessa assistência, desta proteção, que elas chamam aqui de enfermagem espiritual. Bom, nós falamos aqui várias vezes do remorso, né? E o quanto este remorso está prejudicando esses dois personagens, Zulmira e Mário Silva. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, no capítulo 19, ele trata do assunto do remorso e ele fala em zona do remorso. Eu transcrevi parte do que ele escreve no livro, então vamos lá. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daqueles que jazem, recalcadas no espírito, sem que o desabafo ou a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma. E aqui eu fiz uma ressalva, que chama-se monoideísmo, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático ligado à lembrança das pessoas
e circunstâncias associadas ao erro de sua autoria. Então, vejam bem essa questão. Todos nós cometemos mal contra alguém, né? Em pequena dose, ou graves, enfim. O fato é que nós temos a oportunidade do arrependimento, que é a consciência que nos chacoalha e nós nos arrependemos, certo? Então, veja bem, durante a vida, nós passamos por várias situações em que nós nos arrependemos. E o que é certo aqui? Quando ele fala aqui do mal que não teve, né, que nós não externamos, nós não desabafamos e nós não buscamos consertar, ou seja, a corrigenda, que funcionaria como alívio para as chagas ocultas do arrependimento. Então, o arrependimento é um estado de espírito aflitivo, né? Ele tira o nosso sossego. E o ideal é o quê? Detectado o mal que nós ocasionamos, nos arrependemos, buscar corrigi-lo. E qual é a correção? Perdão, né? Pedir perdão. E quando se trata de um mal com, assim, prejuízos materiais, vamos lá, vamos ressarcir, vamos devolver, né? Vamos pedir perdão, vamos resolver, vamos ajudar. Então, essa predisposição de diluir esse nódulo, né, provocado pelo arrependimento. Este é o caminho melhor. Não importa se a outra parte prejudicada vai entender ou não, mas nós temos que buscar esta conciliação, certo? Agora, quantas e quantas vezes nós, que é o caso aqui dos dois, desvairadamente e vamos, né, metendo os pés pelas mãos, como se diz aí, e vamos passando o trator em tudo e vamos fazendo, acontecendo, e com essas nossas atitudes nós acarretamos prejuízos às outras pessoas. Nós magoamos, nós ferimos, nós traumatizamos e não percebemos. Mas está lá a nossa consciência. A nossa consciência é a nossa juíza. E mais cedo ou mais tarde, este arrependimento baterá. Pode não ser na vida presente, né? Mas e na espiritualidade, e quando nós deixamos esse corpo de carne e olhamos para trás, e o que fazer? Então, não é à toa que nós vamos para permanecer um bom tempo nas zonas umbralinas, porque não conseguimos alçar outras zonas, porque a nossa mente está exatamente naquele ponto, né? Está na zona do remorso. E o que é zona do remorso? É este arrependimento não sanado, para o qual nós não encontramos a devida corrigenda, se torna o quê? Uma ideia fixa, que é o que nós chamamos de monoideísmo. É uma única ideia, que vai se novelando naquela zona do remorso na mente, né? E a mente, ela se reflete aonde? No nosso órgão, no cérebro. Então, essa zona de remorso,
ela fica ali fechada, em circuito fechado. Por isso que Zulmira estava naquele estado, né, de depressão profunda, e Mário naquele estado conturbado de pesadelo, desesperado. Percebem? Então estava nesta zona de remorso. E o que é mais adiante a gente vai ver. E não sei se eu fui clara, mas é importante e eu recomendo a leitura do livro, então, essa explicação. E ele fala de monoideísmo também nesse mesmo livro, na primeira parte, no capítulo 12. Ele associa o monoideísmo a uma outra situação, que é do homem primitivo. Mas é a mesma coisa, o monoideísmo é ideia fixa, tá? E aí o espírito, tanto encarnado como desencarnado, não consegue mudar o foco, não consegue sair daquele circuito fechado. E eu vou fazer aqui um parênteses, por isso que nas reuniões de desobsessão, né, de desenvolvimento mediúnico, quantos espíritos chegam nessas condições? E o trabalho de orientação nas casas espíritas, uma das finalidades é exatamente essa, de ajudar o espírito a sair um pouco, né, a encontrar um outro caminho, um outro foco para quebrar aquele circuito fechado do remorso. E aí sim ele ter condições de se refazer. Na verdade, porque a gente fica com essas nódulos de forças mentais desequilibradas, né? E é o que estava acontecendo que está acontecendo com esses dois personagens do livro. E o que era possível? Qual foi a solução que Clarencio aponta tanto para um como para outro? Uma forma deles saírem desse estado. Ambas as formas é o amor, né? Tem o amor por trás. Porque veja bem, quando a Zulmira tiver essa oportunidade de ver o filhinho, ela muda o foco, ela quebra esse circuito, ela passa a ter esperança. E Mário, a mesma coisa, porque nós sabemos o envolvimento de Antonina com Mário é muito grande, né? São almas que têm esse compromisso forte e existe este amor. E Antonina, ela tem esta boa vontade e ela vai, esse encontro com os dois vai possibilitar que Mário também saia desse circuito fechado e encontre um fim no túnel, uma luz no fim do túnel para sair desse estado. Bom, a solução, então, é necessário que os acontecimentos reparadores se contraponham ao estado enfermiço do ser para nos exonerar do fardo íntimo, nos redimirmos perante a lei. Percebe? Então, acontecimentos reparadores. E nós sabemos que por trás desse arrependimento, desses acontecimentos reparadores, está o bem, né? E o bem é o amor em movimento, né? O bem vem através da amizade, vem através da boa vontade. Vejam bem, as freiras estavam ali na prática do bem, na prática do amor. Então é necessário fazer com que estas vítimas de si próprios e que estão lá presas no remorso, elas consigam vislumbrar esse novo caminho, né? Que é um caminho de amor, é um caminho iluminado pelo amor através da ajuda que lhe chega por esses acontecimentos reparadores, né? Gente, então nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada.
e nós vamos dar continuidade. O livro está chegando ao fim, né? E um bom estudo, boas reflexões para todos nós. E vamos aproveitar, né, essas lições maravilhosas, vamos buscar agir de forma que perfeitos nós não somos e nem seremos tão cedo, mas vamos aproveitar as horas de arrependimento para procurar resolver hoje, aqui e agora o que a gente faz de mal, né? Tá, muito obrigada e até o próximo encontro nosso, né? Teremos outras oportunidades, tá bom?